Outro componente do circuito é o fusível, tá? Ele é um componente para proteger o circuito, ou seja, quando você tiver uma passagem de corrente elétrica muito grande, maior do que o teu circuito suporta, o fusível tá ali para proteger. Aqui é a figura de um fusível, e esse fiozinho aqui que tem dentro dele, tá? A característica dele é que ele vai queimar muito facilmente, tá? Porque ele é feito de material que tem baixo ponto de fusão, tá? Então, ele vai fundir, ele vai derreter. Pode ser chumbo ou estanho, geralmente são esses dois, tá? Então, quando a corrente elétrica ela atinge valores muito elevados, ela gera um aquecimento do circuito, aquecimento por efeito Joule. A gente já falou dele, né? Esse efeito Joule. Quando o circuito aquece, né? Aí aqui dentro vai passar corrente, esse fio aqui vai se aquecer e vai derreter, vai fundir e vai fazer com que a corrente elétrica se interrompa. No circuito, tá? Como é que fica específico? Como é que fica o desenho do fusível? Aqui, ó, tá? É essa ondinha aqui. Lembra que eu falei que a gente já ia ver a chave no circuito? Ó, o interruptor ou a chave de controle, essa aqui. Quando o interruptor está aberto, não passa corrente, né? Por quê? Porque você tem um espaço aqui, ó, que não permite que a corrente passe. Quando você fecha o interruptor, você fecha o circuito e ele começa a ter passagem de corrente. Mesma coisa acontece com o fusível. Se o fusível rompe, não vai mais passar corrente, né? E aí, você protegeu o teu circuito. Proteger do quê? De um curto-circuito, tá? O que é um curto-circuito? Eu não achei na internet uma figura tão boa quanto eu tinha num livro, então eu trouxe a figura do livro aqui para vocês entenderem, tá? Quando, por exemplo, que eu posso ter um determinado equipamento da minha casa, um determinado equipamento do circuito brilhando mais do que o normal. Essa figura aqui desse lado mostra essa lâmpada brilhando normalmente, tá? Agora, quando você passa a conectar um fio condutor, né, dessa forma aqui no resistor, a lâmpada brilha mais. Por quê? O que acontece? Esse resistor aqui, ele tá em curto-circuito. O que acontece? Toda corrente que iria passar por aqui, ela vai passar só pelo fio condutor. Porque a corrente elétrica, ela procura o caminho com menor resistência. Então, ela não vai querer passar pelo resistor, ela vai passar só pelo fio. Quando a corrente elétrica passa só pelo fio, ela acaba chegando na lâmpada com valor mais alto. Por quê? Porque diferente deste circuito aqui, em que a corrente passaria no resistor, quando a corrente passa pelo resistor, ela perde a sua intensidade um pouco, tá? E aqui não, a intensidade ela vai se manter, né? E aqui vai chegar na lâmpada muito mais forte. O que é que pode acontecer? Se essa lâmpada ela for brilhar mais até o momento que ela suportar. Quando ela não suportar mais, ela vai queimar. Tá? E isso é que acontece. Olha só que curioso. O que tá em curto-circuito é o resistor e com ele não vai acontecer nada. Se tivesse algum aparelho aqui no lugar do resistor, não aconteceria nada. Quem que vai sofrer dano? É o próximo, que vai ter uma sobrecarga de corrente elétrica, tá? O que acontece? A corrente elétrica é desviada através desse fio. Como consequência, a intensidade da corrente atinge valores muito elevados. Quando a corrente atinge esses valores elevados, pode gerar um superaquecimento do fio, queimando o aparelho ou até mesmo vai provocar um incêndio se houver material inflamável próximo, tá? Então, só para ficar claro, o aparelho que está em curto não sofre dano. O que vai sofrer dano são os próximos aparelhos do circuito, tá? Se eu quiser exemplificar um curto-circuito acontecendo num dispositivo, tá? Num circuito elétrico esquematizado. Aqui, ó, em vez da corrente elétrica passar por esse resistor, ela tá desviando por um fio condutor desse jeitinho aqui, tá bom?
A gente já viu que o fusível, então, é utilizado no circuito para proteger, né? Mas nas instalações residenciais não é mais usado os fusíveis. Agora a gente utiliza disjuntores magnéticos, que é aquela caixinha que é cheia de disjuntor na nossa casa. Aquelas caixinhas contêm os disjuntores que desligam automaticamente quando a intensidade da corrente supera um determinado valor. O interessante é, quando você tem um disjuntor, você consegue reutilizar ele, diferente do fusível, né? O fusível você teria que trocar e comprar outro. O disjuntor não, você reutiliza. Basta ligar novamente quando você conserta o defeito que fez ele desarmar, né? Então é muito importante, gente, não desarmou, não deve ser nada, vai lá e liga de novo, e fica insistindo nessa de ligar de novo. A gente também sabe que o disjuntor tem vida útil, tá? E tem um momento que as molinhas da sua atração magnética, ela vai cansar. É fato, mas dá uma olhada, chama o eletricista antes de ficar forçando o teu disjuntor e armando ele sem saber por que ele tá desarmando. É muito sério, tá? Pessoal, então é isso, a nossa aula de hoje. A gente vai fazer algumas atividades, tá? Que a gente vai corrigir na semana que vem para depois fazer a nossa avaliação, certo?